Tem uma geração inteira aprendendo a se comunicar em público, a aparecer, a postar, a criar conteúdo. E tem algo muito bonito nisso. Mas existe uma pergunta que fica nas entrelinhas: o que poucos têm coragem de fazer em voz alta? Aparecer muito está construindo alguma coisa ou está apenas ocupando espaço? Porque existe uma diferença enorme entre ter audiência e ter negócio, entre produzir conteúdo e construir autoridade, entre estar presente nas redes e ser relevante no mercado. A internet criou uma ilusão muito conveniente, a de que seguidores viram clientes, que likes viram receita, que visibilidade é o mesmo que resultado. Mas quem já chegou lá sabe que não é bem assim. Existe uma estrutura por trás de tudo que escala. Não é inspiração, não é sorte, não é só consistência. É ecossistema. E ecossistema não se improvisa, ele se constrói com posicionamento, com visão de longo prazo, com a consciência de que audiência sem estratégia é reticência sem frase. Muito barulho, pouca direção. O episódio de hoje é sobre o que realmente sustenta o negócio digital quando a empolgação do começo passa. Sobre a diferença entre crescer rápido e crescer de verdade. E sobre o que significa transformar conhecimento em algo que trabalha por você, mesmo quando você não está trabalhando. Por isso, sejam muito bem-vindas de volta ao Vírgula, Larissa Beck e Milena Cooper. Obrigada, é uma honra estar aqui novamente. É um prazer estar aqui novamente. Vamos trazer um assunto agora diferente de quem assistiu o episódio de 2 semanas atrás, né, meninas? Vamos acelerar essa conversa aqui. Vamos monetizar essa conversa. Então, para início de conversa, eu quero que vocês me expliquem o que é essa aceleradora da qual a gente vai falar aqui hoje. Então, a aceleradora, ela tá dentro do nosso ecossistema, né? Então, nós temos o clube, que é um produto de entrada, digamos assim, falando monetizavelmente, né? Ele é um produto de entrada. Aí depois nós temos o Acelera Mais, que é um curso gravado, onde nós estamos lançando agora em junho, inclusive. Depois do Acelera Mais, tem a aceleradora de negócios para empresas. É basicamente uma mentoria individual, onde a Milena atua dentro de 2 vertentes, que é gestão e liderança, e eu atuo dentro de mais 2 vertentes, que é marketing e vendas. Então, dentro do ecossistema, nós temos esses produtos, e temos mais um produto que nós ensinamos mulheres empresárias a entrarem no digital através de infoprodutos. Nós montamos o ecossistema delas. Curso gravado, mentoria, consultoria, e-book, enfim. Bom, a Milena esteve aqui num outro episódio falando sobre esse lado funeral influencer dela e na ocasião a gente já conversou um pouco sobre isso, né, Mi? Sobre a questão de como aproveitar melhor essa audiência. Hoje em dia, e eu tô num momento também de crescimento, então eu tô começando a sentir na pele essa história e eu quero sugar de vocês aqui hoje, eu quero acelerar também aqui junto com vocês hoje. Hoje em dia existe essa ilusão de que quanto maior a sua audiência, mais fácil é rentabilizar isso. E não necessariamente, se você não souber transformar isso em dinheiro, vai ficar só na audiência mesmo. Estou correta em pensar assim? E como não ser dessa forma? Exato. Número de seguidores, número de likes, número de comentários, isso é algo que alimenta muito o ego, principalmente no começo. A gente quer ver esse volume porque a gente acredita que isso é crescer no digital. Mas chega um momento que você começa a ficar grande, que você começa a ter esse volume e você fala pra quê? Né? Porque alimentou teu ego e tua conta bancária. Então o que a gente traz muito, principalmente dentro desses nossos planejamentos, é monetizar o digital. Porque não basta ser grande. Às vezes você pode ser muito menor e monetizar muito mais. Então é muito importante você saber para o público que você está falando, como que você vai monetizar e ter direção para isso. Porque senão realmente é muito barulho para pouco resultado. Exatamente. Por exemplo, você é expert em algum assunto. Comunicação, beleza. Mas o que você faz dentro da comunicação para você monetizar isso?
Eu digo assim, com relação à escala, né? Porque você pode muito bem prestar serviço como comunicadora. Mas não é sobre isso a aceleradora. Não é sobre isso a aceleradora. Tô falando sobre monetização no digital com escala, né? Então, dentro disso, nós sabemos hoje que para escalar você precisa ter produtos digitais, precisa ter infoprodutos ou gravados ou para serem entregues ao vivo, como consultoria e mentoria, né? Então, basicamente, nós temos o ecossistema e nós construímos ecossistemas para essas empresárias também. Nós falamos até em outro episódio, né, sobre o desafio muitas vezes para a mulher, né? A mulher, ela é mãe, ela trabalha fora, tem o lar, tem o relacionamento para cuidar. E o quanto custa a hora dela, né? O tempo com os filhos, o tempo em casa, se cuidando. E o digital, ele veio para ajudar muito nisso, sabe? Porque muitas vezes as pessoas têm um trabalho que elas trocam horas por dinheiro. E o digital, se bem estruturado, ele consegue fazer realmente, sem promessas, você ganhar dinheiro enquanto você cuida dos filhos, ganhar dinheiro enquanto você cuida do seu relacionamento, da sua casa, do seu corpo, da sua mente. E como que é isso? É você conseguir embalar e entregar algo que você tenha muito talento, né? A gente fala sempre que todo mundo pode ir para o digital, que o digital é para todo mundo. Por quê? Nós temos, por exemplo, pessoas, mulheres, que sabem fazer uma boa receita. Então, uma mulher que sabe fazer um bolo como ninguém, né? Ela é muito famosa pelo bolo de coco dela. Todo mundo fala do bolo de coco dela. É possível fazer um produto, um infoproduto para ela, mais de um, só por causa desse bolo. E ela pode, além de vender o bolo dela, se ela quiser vender o bolo, vender todas essas aulas, vender o curso. Então, o que a gente fala é que o digital é para todo mundo, porque todo mundo tem um dom, todo mundo tem um talento, tem algo que sabe fazer bem, né? Como foi o rei das planilhas lá, o rei do Excel, né? O mentor dele perguntou, não, tem alguma coisa que você sabe fazer que os outros não sabem? Não, eu não tenho talento nenhum. O que todo mundo pede ajuda para você? E ele falou, não, todo mundo pede ajuda para a planilha do Excel, eu sou bom em fazer. Bom, então é isso que nós vamos fazer um curso de Excel para você vender. E o cara explodiu, bombou. Então a ideia é ajudar e estruturar as pessoas para que elas possam embalar o talento delas e vender no digital, sem que elas tenham que ficar trabalhando toda hora para trocar dinheiro por hora. Então ali é Pix caindo. Gente, até caiu aqui agora. Eu senti vibrar aqui, ó. Tem algum erro que vocês consideram, assim, o erro mais caro nesse universo digital? Que vocês possam explicar pra gente, que seja comum, inclusive, que as pessoas cometam com frequência e qual seria a forma de evitar esse erro recorrente? Tem, inclusive eu caí nele, tá? Na verdade, assim, existem muitos erros. A gente vai ali errando, acertando até encontrar a receita do bolo, né? Quando eu comecei, eu fui toda empolgada, criar meu primeiro produto. Eu vou ficar milionária, Enfim, fiz bastante dinheiro com o produto, mas não consegui sustentar a venda dele no digital. Então, assim, não é só criar o ecossistema, criar o infoproduto, ter funis de venda rodando 24 horas para ti, saber quais funis vão funcionar no teu perfil. Por isso que, voltando ali à tua primeira pergunta, não adianta ter só, a Milena tem 100 mil seguidores, beleza, mas o que ela vende lá nesse perfil? Como que ela monetiza isso? Então não adianta, é só para alimentar o ego realmente. Se você tem ali 100 mil seguidores e não vende nenhum infoproduto, não escala, não ajuda ninguém, né? Porque o intuito é você vender ali e você ajudar pessoas com o talento que você tem, né? Então, o maior erro da pessoa é iniciar achando que vai ficar milionária, vai caminhando bem e de repente ela para porque ela chegou ali na zona de conforto dela, ou ela fica estagnada porque ela não sabe mais como vender aquele produto. O meu erro, por exemplo, foi os criativos, eles ficam saturados e eu não sabia disso. Eu tinha um criativo que estava vendendo R$2.500 por dia, então eu estava felizona, estava no automático, estava caindo toda hora ali para mim. E chegou uma hora que os meus criativos, eles saturaram. E aí, o que tem que fazer? Tem que gerar novos criativos, tem que gravar novos criativos, tem que estar sempre acompanhando o negócio de perto. E eu larguei mão, tava na zona de conforto. Tá caindo todo dia, tô ganhando bem, não tô nem aí. E aí, fui deixando e aconteceu de o produto não performou mais. E a outra coisa que eu descobri depois disso é que a gente sempre tem que dar um próximo passo pro nosso cliente. Por exemplo, depois do curso gravado, o que eu posso oferecer a mais para esse lead, para esse cliente, né? Na época não tinha nada, eu só tinha o e-book e o curso gravado. Aí no próximo passo ele ia com o meu concorrente, porque o meu concorrente tinha uma consultoria, tinha uma mentoria,
E aí, com muitos erros, eu descobri isso, né? E aí agora a gente vem acertando nos últimos anos. Isso é o que a gente chama de esteira de produtos. Esteira de produtos. Explica um pouquinho como que a gente formata uma esteira de produtos. Tá. Existe um negócio chamado empilhamento de funis. Então, para a gente fazer esse empilhamento de funis, nós precisamos ter vários produtos que se conectem. Tem que ter ali o mesmo, digamos assim, ser do mesmo nicho e tem que se conectar. Nós iniciamos com um produto de entrada, que pode ser um e-book, pode ser uma aula gravada, pode ser um clube, como o nosso é um clube de negócios para mulheres. Depois desse produto de entrada, vem um produto low ticket, que pode ser um curso gravado. No nosso caso, é um curso gravado, que é o Acelera Mais. Super acelerado, né? E aí, depois desse low ticket, vem um médio ticket, que é um front-end, digamos assim. Vamos falar na linguagem? Isso. Médio ticket. Então, esse médio ticket pode ser, por exemplo, uma consultoria individual que você vai vender ali o seu serviço, né? Por exemplo, hoje o curso gravado é 497. Qual que é o próximo passo? Uma consultoria que custa 1.997, por exemplo. Da consultoria, vem ali o acesso à mentoria. Aí pode ser a mentoria em grupo, pode ser a mentoria individual, mas é sempre dando um próximo passo para a pessoa, até ela chegar na mentoria individual com o mentor, no caso. Então, isso é chamado de esteira de produtos. E deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que eu já sei a resposta, mas vai que não, né? Vai que eu tô errada. Isso tem a ver com influência? A influência ajuda nisso, nessa venda? Ou não? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Olha, vamos lá. No caso da Milena, que ela é uma pessoa super influente, ajuda. O que acontece? Nós conseguimos, digamos assim, que reaproveitar os seguidores dela, a audiência dela, a influência dela para vender. Mas isso não significa que a gente não precisa ter outras vias de venda. Por exemplo, o tráfego rodando, outros funis de venda ativos. Então, assim, a influência, ela vende. Ela tem um poder muito forte dentro desse mundo do digital. Mas ele é algo, como é que eu vou te falar? Que tem um teto. A hora que ela impactar toda a rede dela e a maioria já comprou dela, ela vai parar de vender. E se a gente vai para o tráfego pago e inclui funis de venda ali, aí não tem limite, né? O céu não é o limite para isso. Ou seja, você pode não aparecer e vender. E você pode aparecer e não vender. A influência eu acho que ajuda muito junto com o posicionamento. Então você consegue, com a influência, você consegue algo qualitativo, que você consegue ter um ticket maior se você demonstrar que você tem um resultado bom, e quantitativo dentro da tua comunidade. Mas igual a Lari falou, ela tem um limite e aí dá para ir pro tráfego, que é o que alguém que seria anônimo, por exemplo, já poderia fazer, né, Lari? A minha mãe, por exemplo, ela é totalmente low profile. Ela é anônima e ela não quer aparecer de jeito nenhum. Mas ela tá no digital vendendo tanto e-book quanto o livro físico. A Lara estruturou bem para ela. Mágica para ela, né? Fazendo mágica. Né? Ela é quase que um ghostwriter mesmo. E ela vende super bem, né? Às vezes ela fala, posta lá no seu perfil. Eu falo, vou vender pro meu público, né? Esperta. Então ela usa eu e usa o tráfego, né? E funciona super bem. Porque às vezes as pessoas perguntam, mas eu não tenho coragem de entrar pro digital, né? Ou eu sou muito tímido para vender. Não, você pode ser um ghost. E tem várias formas. Por exemplo, a pessoa, se ela não quiser... Chega muita gente pra mim e fala assim, Lari, eu não tenho a cara que tu tem de gravar um curso. Eu não quero aparecer, eu não gosto de aparecer. Você pode trabalhar como afiliado, né? Você se afilia a um produto digital ou a um produto físico e vai vender. E agora tá mais fácil ainda, porque tem o TikTok Shop que você faz ali tudo com IA e vende. Então, assim, eu digo que só não ganha dinheiro com a internet hoje quem não quer. Porque tem muita coisa para estudar e é muito fácil. É assim que você consegue ganhar dinheiro como afiliado, por exemplo. Como produtor e coprodutor, eu entendo que tem o tempo ali de maturação, tem que gravar os produtos, tem que criar os funis, que é o que a gente está montando agora na nossa estrutura. Mas para quem quer trabalhar como afiliado, pode começar amanhã, que já tem comissão rolando, entendeu? Tem, vários casos que a gente já ouviu falar de pessoas bastante conhecidas que cresceram muito, explodiram, ficaram muito conhecidas e, consequentemente, por conta de seus cursos, ricas, milionárias, e não sustentaram isso, né? Coisa de poucos meses ou
anos depois, perderam tudo e se tornaram anônimos novamente. O que acontece? Por que isso é comum acontecer e como evitar que isso aconteça? Então, na época da pandemia, todo mundo queria entrar no digital, né? E muita gente ficou milionária naquela época, porque era muito fácil. Não era necessário ter um ecossistema como hoje é necessário. Você precisa ter uma comunidade de verdade para você conseguir vender. Volta naquele papo do outro episódio que nós falamos sobre conexão. Hoje, se tu não tiver ali uma comunidade, você não vai conseguir vender como produtora, né? Ali, você mostrando a cara. Então, o que acontece? Naquela época ali, a pessoa criava um curso onde era até criado com o IA já. Eu mesma criei um curso com IA na época e vendia a rodo. Só que a pessoa, ela desiste. Por quê? Porque cai naquele looping que eu te falei, que aconteceu comigo. Eu desisti. Eu vendi muito, chegou numa época que saturaram os criativos, bloquearam todas as minhas contas de anúncio e eu simplesmente desisti. Então a pessoa ganha muito dinheiro, mas depois não consegue recomeçar. Ou ela gastou todo o dinheiro e não consegue mais reinvestir, porque a gente sabe que tem ali um valor de investimento no tráfego e não é barato, é alto. Por exemplo, eu ganhar 100 mil, eu preciso investir pelo menos 25 mil. Um exemplo, né? Então, às vezes a pessoa, eu conheço uma mentora, inclusive, fui aluna dela, ela estourou de ganhar dinheiro no digital na época da pandemia e hoje ela é anônima, ela simplesmente desistiu. Será que esse desistir tem a ver com a explosão de trabalho que é, e já pode me corrigir se eu estiver errada, porque eu já ouvi falar que um lançamento digital é uma loucura, que você trabalha num nível, assim, impensável. É verdade isso? É verdade, a Larissa passou por isso também, né? Porque ela tinha um público gigantesco, né? Que ela vendeu, uma comunidade gigantesca que ela vendeu no começo e sobrecarregou bastante ela. Sim. Mas eu acredito, assim, que é da natureza, né? Tudo que não está crescendo está morrendo. Tudo que não está crescendo está morrendo. E tanto na natureza quanto no digital é isso. Então, se a pessoa não revisa a esteira de produto dela, se ela não alimenta isso, não alimenta a esteira, não alimenta o posicionamento e não interage também com essa comunidade que ela criou, de certa forma morre. Como a Lari falou, ela passou por uma experiência dessa e ela teve essa sobrecarga que você falou, né, Lari? Sim, na época eu lancei o curso, eu tinha 600 alunos dentro da comunidade. E aí eu tive que contratar alguém pra ficar no suporte, porque eu não dava mais conta. Você não imaginava que ia dar tudo isso? Não imaginava. Era o primeiro produto, né? E aí, tipo, aí contratei uma pessoa pra ficar só no suporte, mas a pessoa não dava conta, porque era muita gente perguntando tudo toda hora. E eu tinha que ficar entre criar conteúdo, tá na parte dos funis, criando os funis, fazendo o tráfego pago, cuidando da comunidade, respondendo todo mundo e ainda tinha agência. Então, assim, foi uma decisão minha parar, porque ou eu continuava com a agência, que me dava ali uma previsibilidade mensal todos os meses por conta dos contratos que eu tenho com as empresas, ou eu continuava no digital, mas eu não estava mais dando conta das duas coisas. Então, assim, se você não tiver uma estrutura para realmente ter um ecossistema digital, você nem entre, porque você vai desistir. Doeu. E como que você ressignificou essa dor para investir de novo nisso? Eu sempre fui uma pessoa que, se eu caía, eu levantava na hora, então não foi diferente. Eu desisti ali naquele momento, mas eu sabia que algo grandioso eu ainda faria, né? E aí agora foi que eu tive essa oportunidade, junto com a Milena, da gente criar a comunidade e criar esse novo ecossistema. Foi uma coisa que eu sempre gostei de trabalhar com mulheres, o produto anterior também era voltado para mulheres, eu ensinava elas a serem afiliadas, infoprodutoras, coprodutoras, produtoras digitais. Então eu não saí da minha persona. A minha persona sempre é a mesma, são mulheres, mães que querem crescer no digital. Eu só mudei ali o formato de entrega, né? Então na minha cabeça eu sempre pensei assim, eu vou estruturar a agência e depois eu volto com força pro digital. E aí chegou o momento. E aí, Milena, eu já vi você vendendo algumas mentorias, algumas coisas. Como que foi a sua entrada nesse meio digital? Foi forçada pela Larissa. Nossa, obrigada. Foi forçada pela Larissa, porque eu comecei ali como digital influencer mais pelo propósito mesmo
de entregar conteúdo, de mostrar para as pessoas o que acontecia no meu meio. Então eu sabia que muitas pessoas não tinham possibilidade, às vezes, de fazer uma viagem para esses congressos que eu vou, então ia lá e mostrava tudo para todo mundo que tinha. Eu realmente queria levar as pessoas junto comigo, e aí eu consegui crescer dentro da minha comunidade, que ela é super limitada, inclusive, né? É um segmento só funerário, então ele era bem limitado, segmentado. E deu muito certo como influencer, assim, no setor, deu muito certo. E a Lari sempre falava, vem cá, você não vai monetizar isso? Eu falava, Lari, não dá pra monetizar isso, eu acho que não tem muito o que fazer, né? E ela falou, e teu público tá muito restrito, né? Como é que você vai monetizar só nesse segmento? De fato, era restrito. Então, meu primeiro passo foi continuar dentro do meu setor, só que me tornar internacional. Então, já para eu poder ampliar a minha praça. Então, dos produtos, das mentorias, das consultorias que eu consigo vender, eu já conseguiria expandir mais do que no Brasil, já conseguiria atender outros países. E aí já funcionou. Mas sempre com o estímulo dela de monetizar, principalmente porque você gasta tempo, né? Sendo influencer, você investe, você viaja, você coloca o teu conteúdo. E aí ela falou, não, mas vamos monetizar isso. Eu falei, então tá, então cobro uma mentoria, cobro consultoria. Comecei a trabalhar assim, palestra. E ela falou, não, a gente tem que escalar isso. Você é mãe, você trabalha, você vive, você tem relacionamentos, a gente tem que escalar isso e isso não pode depender tanto de você. Eu falei, então tá, então vamos escalar. E ela começou a criar os produtos pra mim. E aí ela falou, olha, agora a gente tem que abrir o teu público. Você é uma empresária, você é premiada, você entende muito de gestão, de liderança. Não vamos ficar só no teu público funerário. Mas você isso foi há 3 anos atrás, tá? Ela existiu até Eu sempre tenho um delay de 2 anos, pelo menos, com a Larissa. Depois de 2 anos eu falo, você estava certa. Ela fala, adoro escutar isso. Mesmo que 2 anos depois, eu adoro escutar isso. E aí a gente começou a fazer realmente conteúdos daquilo que eu sou boa, que é a gestão, que é a liderança. Então a gente começou a criar os cursos, as mentorias, as consultorias. E aí junto com a Lari também, que tem essa potência do marketing. E aí ela é muito boa em fazer toda essa arquitetura para funcionar. Então, assim, entrei empurrada pela Lari, porque todo mundo quer. Só que ela fala de um jeito, ela fala assim, que é fácil, que amanhã está caindo Pix, não sei o quê. Mas não é assim, você precisa de alguém que direcione, que faça toda a arquitetura para você, que crie o funil. E assim, ela tem muito entendimento da esteira de vendas, do que vende, como vende. Então, eu precisava disso. Sem ela, eu não faria. Sem essa arquitetura, eu não faria. E aí, ela colocou tudo em prática. Todo esse bastidor, ela faz. Então, eu consigo fazer os criativos, consigo usar o meu posicionamento, consigo usar a minha comunidade, mas aí eu tenho um backstage ali que é todo arquitetado para entrar nessa esteira e fluir bem, né, Lari? Que bom, né? Me agradeço, então. Obrigada. Ela adora. Tá, mas então me diz uma coisa, como que eu faço para entender se o meu negócio faz sentido para o digital, se um produto digital se encaixa na minha realidade? Eu tenho uma sessão de diagnóstico onde eu converso com a pessoa ali por 1 hora, o tempo que eu preciso, para entender o que ela faz hoje e o que ela pode fazer dentro do digital para ela monetizar. E entendendo isso, mostrando para ela que ela consegue monetizar com o conhecimento que ela já tem, não é nada, nossa, vai ter que aprender a fazer alguma coisa extraordinária, não. A gente sempre utiliza o conhecimento que a pessoa já tem. E aí, sabendo disso, aí eu tenho a mentoria junto com a Milena, onde a gente pega ela pela mão e vai ensinar ela a estruturar todo o ecossistema dela. E foi bom você falar na mentoria. O que diferencia uma aceleradora de uma mentoria comum? Tá. A aceleradora hoje, ela é um programa de acompanhamento conosco. Então, a empresária, ela entra na aceleradora sabendo que ela vai ficar no mínimo 3 meses conosco. Temos 3 programas hoje, 3 meses, 6 meses e 1 ano. E aí, ela é super personalizada. Dentro da aceleradora, ela vai falar assim pra gente, nós temos até uma agora, né, que os maiores problemas dela, as maiores dores dela são gestão de equipe, que é com a Milena, e marketing, que é comigo. Então, dentro do programa em si, nós vamos montar um plano de ação para ela, vamos caminhar junto com ela esses 6 meses e mostrar para ela o que ela pode fazer. Então, esse é o programa de aceleradora, onde ele é totalmente aberto e personalizado. A mentoria, a gente vai resolver uma dor específica dela, por exemplo.
tem a mentoria de criação de ecossistema. Ela já sabe que ela vai entrar nessa mentoria e cria um passo a passo, onde eu vou ensinar ela a criar todo o ecossistema dela. Eu vou tirar tudo do papel e deixar o curso pronto, gravado já com ela, só para ela vender. Basicamente isso. Esse negócio aí. Eu quero imprimir. Gente, se o vírgula agora explodisse e de repente esse corte, que vai virar um corte isso aqui agora, esse corte alcançasse todos os empresários do Brasil, qual é o recado que você daria para eles que seja uma verdade difícil de engolir? E aí, Mari? Você tem que aparecer. Se você quiser crescer, você precisa aparecer. Se você ficar só nos bastidores, atrás das câmeras, o seu negócio não vai crescer. Eu sempre digo que o seu negócio depende de você. E eu falaria que para você ficar grande, você tem que escalar. E a forma mais fácil de escalar hoje é no digital. A gente está vivendo um momento, acredito que seja inclusive um papo recorrente nas rodas atualmente. A gente falou sobre isso ontem, na data de ontem dessa gravação, que a gente está gravando, hoje é dia 28 de maio. Ontem a gente teve um encontro no Clube do Livro, né, do Executive Writing Club, e nós falamos um pouco sobre isso, que é a era da inteligência artificial, e depois da vinda aí do Claudinho. Claudinho ficou íntima, né? O meu Cláudio é a Lua, né? Eu chamo ela de Lua. Acredito que isso tenha se intensificado um pouco mais, que é justamente são algumas profissões que estão morrendo, que estão sendo substituídas pela IA. Então chegou no momento em que ou você aparece, como você disse, né? Ou pode ser que você daqui 5 anos tenha caído no esquecimento. E aí eu queria fazer essa pergunta: quem vai sobreviver a toda essa era, falando em mercado digital, daqui 5 anos? Eu acredito que quem vai sobreviver é quem é de verdade. Quem aparece de verdade. Eu não tô só falando de aparecer, porque a gente já sabe que tem que aparecer, beleza. Mas quem trouxer a verdade pro seu negócio, pra sua marca. Porque às vezes a gente vê uma marca que ela nasce e ela morre muito rápido. Porque ela não tinha a essência da pessoa. Ela simplesmente cresceu, nasceu para ser monetizável, para dar dinheiro, mas ela não tinha a essência. E eu já vi algumas boas empresas acontecerem isso. Tipo, tinham produtos bons, tinham serviços bons, mas o que eu falei anteriormente, seu negócio precisa de você. Às vezes não tem o dono ali dentro para fazer realmente acontecer. Se você não é contraditória, porque você faz produto digital e quer deixar o negócio rodando lá e não quer meter a mão na massa. É diferente. Eu quero ter o negócio rodando para eu ter outra fonte de renda, mas eu apareço. Eu sou a marca do meu negócio. Eu sou a cara da minha marca. Então eu acredito que quem vai sobreviver é o profissional, é o empresário, a empresária que acreditar em si e trazer a sua essência para dentro da sua marca. Isso tá super em alta, né? O empresário influencer da própria marca, né? Pararam de investir em outros influencers para eles mesmos se tornarem influencers da própria marca. E até já te contei isso, eu sempre brinco, né? Sempre nas minhas palestras eu pergunto, quem aqui segue o velho da Havan? Né? O Luciano, todo mundo levanta a mão. Eu falo, pode baixar a mão. Quem aqui segue a Havan? Quase ninguém segue a Havan, né? E esses dias, por exemplo, que eu tava seguindo a Carla, sempre sigo a Carla da CIMED, eu fui me dar conta que eu não seguia a CIMED. Mas eu sabia tudo sobre a CIMED, né? Porque eu seguia a família toda, João Adib, a Carla, e não seguia a marca. Então as pessoas estão procurando também essa humanização, estão procurando saber quem é o dono e tá dando muito certo, né? Os empresários serem influencers, tá dando muito certo. A gente tem inúmeros relatos disso. Então eu acho que entra muito isso, essa verdade, as pessoas quererem ver essa verdade, né? Não vão muito longe, a Virgínia, né? Cheia de polêmica, enfim, é a vida dela. Mas ela apareceu ali, depois do término com o Vini Júnior, vendendo ali os body plastic dela, né? Estourou de vender, no outro dia não tinha mais. Eu entrei no site pra comprar, não tinha mais. Então, assim, ela é a cara super fera da marca dela, com a essência dela, com o jeitinho dela, falando problemas. Ela fala.
e vai, entendeu? E tá tudo bem. Então é isso que as pessoas precisam colocar na cabeça. Ah, é porque eu tenho uma cliente que ela é venezuelana. E ela tem esse problema, ela fala assim, ai, porque eu falo, as pessoas não entendem o que eu tô falando, eu acho que eu não vou entrar na internet porque eu vou passar vergonha. E pelo contrário, as pessoas, por exemplo, que migraram da Venezuela pra cá, vão se conectar com ela, por exemplo. Por quê? Porque ela tem uma história forte, porque ela veio de outro país, porque ela tá vencendo aqui, né? Então, assim, você acha que as pessoas não vão se conectar com você, mas elas vão se conectar justamente por você ser quem você é. E como conciliar? Porque assim, eu já vi muita gente reclamando, ai, mas eu não tenho tempo para isso, minha rotina é muito corrida, eu já tenho 1 milhão de tarefas, tem filho, tem marido, tem mulher, tem academia, tem 1 milhão de coisas para fazer, viajo muito. Como conciliar uma rotina de um empresário, que normalmente é corrida, com a criação de conteúdo? Eu acho que existem 2 perfis, né, da pessoa que tem que ter realmente tudo planejado, e até acho que é muito estratégico você ter um profissional de social media que faça todo esse planejamento, esse cronograma. Eu tenho na nossa agência alguém que faz todo esse cronograma pra gente. Mas ao mesmo tempo, se você for autêntico, não ter que encarnar ali um personagem, você pode postar vivendo e viver postando, né? Porque a gente fala que essa questão de postar o dia a dia também é importante, fora o cronograma que vai ser estratégico. Vai ter os momentos que você vai falar do seu negócio, vai ter os momentos que você vai falar dos eventos, né? Tudo tem que ser muito bem pensado. A grande conexão, ela tá nos stories, tá ali no dia a dia. Então eu sempre brinco lá, a gente vive postando e posta vivendo. Só que tem que ser natural, que se você for realmente forçar, você não vai conseguir fazer, né? Não vai sustentar aquilo. Mas tem que ter as 2 coisas. O que eu brinco que é o freestyle, né? Que você entra, mas é porque daí você já tem a estratégia. Você sabe, ó, se eu mostrar isso, eu vou estar passando tal imagem. Se eu fizer isso, eu vou estar comunicando isso. Então, saber o que quer comunicar, como quer comunicar. E é muito importante ter uma agência, ter um social media que te oriente nisso. E com o cronograma é muito mais fluido, né? Então, precisa gravar conteúdo, mas daí tem sempre que gravar. Vamos falar de bastidor, né? Às vezes a gente pega 5, 8, 10 looks e uma maquiagem, um cabelo e vai gravar conteúdo pro mês inteiro, tudo de uma vez, né? Então, assim, com planejamento, dá para fazer. Eu digo assim que o pequeno empresário que está começando, ele não vai ter estrutura para pagar uma agência, por exemplo, né? Então, ele vai ter que aprender. Ele vai ter que estudar gestão de tempo, ele vai ter que estudar produtividade, ele vai ter que dar um jeito. Porque todo mundo começa pequeno, ninguém começa já grande, né? Então, eu tive que fazer isso, a Milena teve que começar também do zero ali no Instagram. Então, pra ninguém é fácil. Não é só, porque minha história é difícil. Ninguém quer saber da tua história é difícil. A gente quer ver o que tu tá fazendo pra mudar a tua história, né? Então, eu acredito que se a pessoa estudar gestão de tempo, que foi no meu caso, né? Eu tenho TDAH, então pra mim é muito difícil a questão de gestão de tempo. Basicamente, há 2 anos atrás eu vivia só pra apagar incêndio. Hoje não, eu tenho um dia que é apagar incêndio, que é segunda-feira. Então não me chama na segunda-feira, que segunda-feira é o dia pra apagar incêndio. Aí até falei com a Milena, né? A Milena, conseguiu fazer isso? Não, eu tava apagando incêndio, que era na segunda-feira. Então, assim, a partir da terça-feira eu tenho meu tempo ali pra gravar conteúdo, pra entrar em contato com os clientes, enfim, pra resolver demandas. Então, o empresário grande, ele tá muito mais à frente, porque ele consegue contratar uma agência, ele consegue ter pessoas com ele. Mas se você não é o seu caso, se não é a sua realidade, você vai ter que trabalhar com o que você tem, que é, no mínimo, ter organização. Criar um cronograma de conteúdo. Não sei criar cronograma, pede pro ChatGPT, pede pro Claude. Não tem hoje desculpa nenhuma. A IA tá aí pra isso, é uma ferramenta que tá aí pra nos ajudar, né? Então você tem que se virar nos 30 com o que você tem. É o que você falou, né? A IA tá aí pra isso. Qual que é o futuro? É saber usar a IA, né? É saber o bom prompt. A IA, né? Não negar. Não usá-la a favor. Sim. Tem aquela máxima de que tempo é dinheiro, né? E agora a gente consegue otimizar melhor o nosso tempo vendendo com a escala. Quando que vocês entenderam isso? Eu já entendi tem muito tempo, sabe? Mas o problema, existe um delay entre entender isso e fazer e exercitar, né? Porque existe o tempo ali que você tá testando
Quando você está testando, você está pronto ali para acertar ou para errar. Eu entendi isso justamente na pandemia, quando eu comecei como afiliada e em um dia eu fiz R$7.000. Eu não acreditei, porque naquela época eu ganhava pouquíssimo na pandemia. E aí eu falei, cara, como assim eu ganhei R$7.000? Meu marido falou assim, você é louca? Como que você fez isso? Eu falei, ué, eu me afiliei a um produto, eu subi 4, na época foram 4 criativos no tráfego pago, e eu fiz 2 funis, um pra página de vendas e outro pro WhatsApp. Eu passei o dia inteiro respondendo gente no WhatsApp e vendendo, toda hora, respondendo comissão. E tinha outro funil rodando lá com a página de vendas. Então assim, quando eu entendi que eu poderia ganhar R$7.000 em um dia, eu falei, tem alguma coisa errada. Eu preciso aprender a fazer isso, mas como produtora, não como afiliada. Se como afiliada eu consigo fazer isso, como produtora eu consigo fazer muito mais, porque eu vou ter pessoas trabalhando pra mim. Eu vou ter afiliados do meu curso. Então a ficha caiu assim de uma forma que eu falei, não acredito, tô vivendo errado essa vida inteira. Eu também tô. Mas é um baque que a gente leva tão grande, né? Porque a gente tá acostumado a trocar horas por dinheiro. Na agência eu faço isso, quando eu era CLT eu fazia isso, eu falei, cara, né? Impossível. E você, Mi, quando caiu a tua ficha? 2 anos depois você me falar, né? Não, é verdade. Tem que... É o que eu falei, só fica gigante se você escalar. Não tem outro jeito, a gente é humano, né? É muito difícil, né? Qualquer outro jeito você vai ter que gastar com estrutura, você vai ter que gastar com muitos funcionários, né? Eu acho lindo, né? O meu sonho, sempre falo assim, é ter milhares de funcionários sem trabalhistas, né? Porque eu acho que é um ótimo propósito. Mas assim, é uma máquina muito cara, né? Cimento, funcionário, é uma máquina cara. Então, para escalar, é muito difícil você trabalhar com essa máquina, né? Como empresário. E no digital, não. No digital você não tem esse custo, né? Tem o que a Lari falou, tem tráfego pago, tem criativo, tem agência, página de vendas, mas é uma estrutura muito mais barata, né? Do que você montar uma estrutura física. E para quem é analógico, né? Eu falo, tem que virar híbrido, né? A gente é analógico, né? Hoje você aqui, você é analógica. Eu lá com minhas empresas são analógicas. Mas tem que virar híbrido, tem que entrar pro digital também, porque aí você consegue ter uma renda paralela. O que eu falo pra Lari, muitas vezes, o digital é a aposentadoria das pessoas, sabe? Não é, às vezes, o segundo emprego e às vezes é a aposentadoria, né? Não precisa, eu vou largar o CLT. Não, você pode fazer as duas coisas, você pode ser híbrido, né? Você pode fazer as duas coisas também. E é um cálculo, assim, que eu parei pra pensar e meu marido, nossa, amor, verdade, a gente tá vivendo errado. Porque assim, com a agência, por exemplo, eu tenho os custos, né? Tem contabilidade, tem as pessoas que trabalham comigo. Então, assim, eu acabo dividindo ali o meu lucro, né? E muitas das vezes, na maioria dos meses, eu acabo ganhando muito mais com as mentorias do que com a agência. E eu trabalho muito mais, eu gasto muito mais energia com a agência do que com as mentorias, né? Então é o cálculo rápido. Hoje eu estou mudando, inclusive, eu estou deixando de atender algumas clientes na agência, estou me desligando de alguns clientes para ter mais tempo para vender mais mentoria. Porque eu ganho mais, trabalho menos, que é o sonho de toda empresária, né? Que é um trabalhar menos que não é, né? Sabia que é? Perto do que eu trabalho com a agência, é. Nessa comparação, mas não que você trabalhe pouco. Não que eu trabalhe pouco. Eu trabalho muito. Mas é um trabalho que eu considero mais leve e que eu me sinto mais realizada. Porque eu sento ali com a pessoa, eu tiro as dúvidas dela. Eu consigo realmente ajudar ela na questão que ela tá vivendo ali na empresa dela. Eu sinto que ela sai feliz, já sai ali com vários insights, querendo resolver tudo. E eu me sinto muito mais realizada mesmo. Tipo, eu tô conseguindo ajudar essa empresária. Essa semana mesmo eu recebi um depoimento lindo de uma mentorada, que ela falou que todas as vezes que ela sai dos nossos encontros, ela sai com vários insights, ela consegue aplicar tudo, e quando ela chega no próximo encontro, ela já está preparada para os próximos passos que eu vou dar para ela. Então, assim, é muito, como é que eu vou falar? De Deus mesmo, sabe? É como se fosse um propósito, porque a gente consegue ganhar dinheiro, consegue monetizar e consegue ajudar as pessoas. Uhum. E agora falando um pouco de posicionamento, né? A gente vai entrar depois no terceiro episódio um pouco mais detalhadamente nessas questões, mas eu acho que cabe nesse episódio a gente falar um pouquinho disso. O que é considerado o posicionamento de verdade para vocês? Não esse posicionamento do manual que a gente diz, né, que tá lá detalhadinho, mas o posicionamento que funciona ou o que fracassa, talvez. O que você tem para trazer pra gente, ou vocês têm para trazer pra gente? Como pessoa, como marca? Isso.
Eu acho que pro digital, eu acho que no posicionamento é importante você mostrar resultado também, sabe? Eu acho que é o que ajuda a vender. É muito difícil você vender alguma coisa que você não é bom. Eu acho que com o tempo você fracassa, sabe? Realmente vender aquilo que você tem domínio, que você tem conhecimento. Então, você vai conseguir um posicionamento bom se você tiver sucesso naquilo. Aí é só você mostrar, né? É só você mostrar que você faz aquilo bem feito. Eu acho que esse é um posicionamento verdadeiro que você mantém, né? Salvo isso é o que a gente vê, né? Aquelas pessoas que inventam cursos e coisas nunca vividas e vão vender e aquilo não perdura, né? Então acho que esse é o posicionamento real, né, Anny? Sim. Também com relação a, por exemplo, eu tenho acesso a muitas mentoras, né? E tem muitas mentoras no mercado que elas são muito fake. Em que sentido? Elas não fazem o que elas pregam. Como a Milena estava falando agora. Não tem por que tu ensinar uma coisa que tu realmente não sabe. Ou que tu não tenha resultado em algo que tu não sabe. Por exemplo, na época eu estava procurando uma mentoria para escalar a agência. Encontrei vários mentores. Só que a maioria tipo assim, ensina a escalar agência, mas não tem uma agência escalável, escalada. Não tem uma agência bombada, grande. Porque eu vou a fundo, né? Eu quero realmente ver se a pessoa tá fazendo aquilo que ela prega. Não. Ela simplesmente se intitula mentora porque ela acha que sabe fazer a coisa. Mas é muito diferente tu achar que sabe fazer uma coisa e tu ter aquilo já. Já ter vivido. Exatamente. Por exemplo, por que eu batia tanto na tecla da Milena escalar? Porque ela já tem dentro dela a questão de gestão e liderança. Ela já faz isso há muitos anos, ela sabe como fazer isso. E ela sabe ensinar isso pro mundo. Entendeu? É diferente de pegar uma pessoa que não tem experiência nenhuma, que não sabe nada. Ela pode pegar muito bem vários prompts, falar isso lá, decorar e falar que sabe fazer. É muito diferente do que quem já vive isso, né? Então eu acredito que essa questão do posicionamento tá muito ligado ao que você falou. E tem algum cliente que vocês pensam assim, esse cliente é o tipo de cliente que eu não quero, ou esse tipo de cliente é o tipo de cliente que não faz sentido para isso, vai dar muito trabalho trabalhar com ele, e vocês recusam ou não? Ou vocês, por ser cliente, por entrar dinheiro, tá tudo certo? Tem e recusa, né? Sim, recusa. Tem e recusa. Tem pessoas que às vezes não vale, assim, não é nem só o tempo, sabe? Não vale a energia, assim. Então, eu acho que tem cliente, sim, que a gente recusa, principalmente em relação à agência, né? E que às vezes não dá valor mesmo ao teu trabalho, sabe? Eu acho que tem clientes que dá pra dizer não no momento, né? Talvez outros momentos a gente sempre precisou pegar todos os tipos de cliente, mas hoje eu acho que a gente já se dá esse luxo de não sujeitar às vezes a ter cliente que quer pagar pouco, quer às vezes botar preço no seu trabalho e geralmente esses que querem botar preço no seu trabalho, você também já deve ter passado por isso. São os que mais incomodam. O tempo todo, né? É o cliente que mais reclama, é o cliente aquele que quer mais botar preço ao trabalho, é aquele que mais reclama, que mais vai te dar trabalho, que vai se demonstrar insatisfeito. E aí você fica insatisfeita, porque como a Lari falou, a gente quer ver o progresso, o sucesso, a pessoa prosperar através do nosso conhecimento. E aí, isso daí é ladeira abaixo. Então eu já falo pra Lari. Quando a gente tem a reunião ali pra entender, né, o que o cliente precisa e tal. E ali a gente já consegue identificar que é uma bucha, entendeu? Desculpa da expressão. E tem também o formulário de aplicação. Assim como tem pro clube, também tem o formulário pra pessoa entrar na agência. E eu não sei se eu falei, a Milena é minha sócia na agência hoje. Então, a gente acabou fazendo fusão de tudo, né? E hoje, estamos em maio, né? Esse ano já saíram 6 clientes da agência. E eu já finalizei com 6. Você demitiu esses 6 clientes? 6. E assim, antes, a Larissa do ano passado falaria, não, mas eu não posso perder esse dinheiro, porque faz parte da previsibilidade da empresa e tal. Mas hoje eu tô super tranquila, super em paz, porque era um cliente que... Gente, não podia estar falando isso, né? Vamos reconhecer. Beijo. Gente do céu. Vieram empresas, não vou falar que são empresas ruins, né? Mas são empresas que estudavam muito nessa energia, né? São clientes que paga X e achava que pagava 10X. Então a gente precisa saber em que a gente está gastando nossa energia. Até no trabalho. Se no pessoal é assim, no profissional também. Então hoje a gente busca qualidade e não quantidade na agência.
Poxa, é muito legal atender um cliente que te entende, que dá valor no teu trabalho, que sabe que tu tá fazendo de tudo pra ajudar ele. Agora tem o cliente que tu faz de tudo e pra ele parece que não tá fazendo nada. Mas para você ver que não é sobre dinheiro mesmo, é sobre a característica do cliente. Tem cliente que já veio até para mentoria, né? Que a Larissa falou, ó, ele não tem condições de pagar a mentoria, mas ele falou que quando ele tiver, eu falo, que se lasque, vamos fazer desse cara um cara de sucesso, vamos pegar esse cara de case. A gente quer que ele seja nosso cliente, sabe? Então tem uns assim que a gente fala, não, vamos fazer, vamos levantar essa empresa, vamos ajudar ele. Então não é por quanto paga e nada, tem uns que a gente pega vamos tornar esse um case de sucesso, né? Vamos fazer mesmo sem pagar. A empresa quer prosperar, quer crescer e vai fazer de tudo, porque é uma via de mão dupla. Tipo, nós queremos ajudar a empresa tem que querer ser ajudada. Sim. Às vezes, a pessoa quer contratar ali uma agência, fala, olha, como já aconteceu. Olha, Larissa, só o seguinte, eu não gravo conteúdo, tá? Não gosto de aparecer. Tá, e tem alguém que é a cara da marca? Não, só tem eu e meu marido, mas a gente não gosta de gravar conteúdo. Cara, como que eu vou fazer pra vender um produto ou serviço dessa pessoa se ela mesmo não acredita no produto ou serviço dela? Não é possível. Então, hoje eu já descarto aí. O pessoal fala, não, gravo conteúdo, então tchau. Então, comigo não vai rolar, não vou conseguir te ajudar. Não, porque assim, eu não vou, tipo, pegar o dinheiro da pessoa e não vou entregar resultado pra ela. Não faz sentido pra mim. Pra outras agências, eu acredito que as maiores conseguem, elas fazem isso. Porque elas querem quantidade, não qualidade. A gente quer uma troca. Tipo, a empresa vai entrar de um jeito com a gente, mas daqui a 6 meses, um ano, ela vai estar com faturamento muito maior, com posicionamento muito melhor do que ela entrou. Então, esse é o objetivo, né? Você sabe, eu vou aproveitar aqui para um momento falar mal do cliente. Você vai contar essa parte. Nome do episódio, falando mal do cliente, vai bombar esse episódio. Não é nem falar mal, que na verdade eu até confidenciei para ela e ela confidenciou para mim. A Cláudia Sonet, beijo. Ela estava comigo com um serviço que eu sabia que eu já estava para descontinuar esse serviço. Então, quando eu fechei com ela, eu já fiz um contrato de apenas 3 meses, porque eu falei, como eu estava no momento de transição, finalizando alguns serviços para iniciar outro momento da minha vida, que é o momento que está se iniciando agora, né? E aí eu fechei um contrato de 3 meses com ela, só. Que eu falei assim, cara, 3 meses, porque daqui 3 meses eu posso falar, Cláudia, realmente não vai mais existir esse serviço. Só que nesse meio do caminho, eu sofri uma situação financeira que me derrubou, assim, uma rasteira, que, como dizem, né, quem dá rasteira, quem tá perto, e eu não podia abrir mão daquela receita. E não era uma receita muito alta, mas é porque a rasteira foi tão grande que eu não conseguia. Que qualquer cliente importava. Só que ao mesmo tempo eu estava sofrendo para fazer aquele serviço, porque ele não fazia mais parte do meu propósito, da minha rotina. E eu já estava naquela coisa assim, sabe? E aí, na última reunião que a gente teve, ela falou assim, Vi, eu tô pensando... Ela tá querendo fechar uma série aqui de episódios no Vila, né? Tô querendo entender melhor a série de episódios, como que faz e tal. E aí, eu falei assim, aí eu expliquei tudo, passei a proposta pra ela, ela falou assim, então, eu tô pensando em descontinuar esse contrato e migrar pra série de episódios no Vírgula. Aí eu falei, Cláudia, Nossa, é um alívio, né? falei, Cláudia, é sobre isso. Aí você também acha? Eu falei, muito, eu acho isso. Então acabou que uma queria a mesma coisa que a outra, mas não tinha coragem de dizer, nem eu, nem ela. E aí no final, né, agora a gente tá negociando essa série. Então, que bom, né? Então é uma questão da energia, porque a Cláudia é um amor de pessoa. Só que a energia naquele serviço estava sendo drenada, eu não sei do lado dela, mas do meu tava, porque eu não, sabe quando você, não é isso que eu quero fazer mais, entende? Mas eu queria entregar e precisava naquele momento entregar. Então, é fácil de entender isso que você está falando, quem empreende passa por situações assim, né, de chegar num momento de ou demitir o cliente ou de realmente se sentir alívio se o cliente demite a gente, Sim, né? super isso. E isso o digital supera, né? O digital, de certa forma, porque daí acaba que os clientes são outros tipos de clientes, né? Ou você não vê dessa forma? Como assim? Os produtos, nos infoprodutos, é.
Então, A não ser da mentoria. Exato. dentro do nosso nicho ali, só o único produto que está isolado, digamos assim, é a mentoria para a criação do ecossistema. Mas ali todos os outros se conversam. Tipo, quem tá no clube pode pular, por exemplo, para a aceleradora. Ou quem tá no clube pode pular para o curso gravado. Então, a nossa persona é única e ela pode acessar todos os produtos, né? A não ser, por exemplo, essa mentoria da criação de infoproduto, que não é todo mundo que tem essa vontade. Por mais que já saiba que existe a possibilidade, não é todo mundo que tá preparada para esse momento, porque tem que estar preparado, né? Você vai ter que gastar energia, tempo, dinheiro, investir em um negócio como se fosse um negócio físico, mas você vai investir no negócio digital. Vai precisar de você para gravar os vídeos, para gravar os conteúdos para as redes sociais. Então é um passo importante, digamos assim, né? Muito bom, meninas. A gente chegou no final do segundo episódio dessa série de 3 episódios que a Milene e a Larissa vão estar aqui conosco. O próximo episódio é quase que complementar a esse, né? E é um assunto que eu gosto demais, porque eu trabalhei muitos anos nisso também, tenho um pouquinho também a contribuir, mas eu quero ouvir quem entende e já está fazendo acontecer aqui. Então, deixa as redes sociais para quem ainda não segue, apesar que todo mundo que está aqui nesse episódio com certeza segue vocês. Deixa, Larissa. @eu Larissa Beck. E o meu é @Milena Cooper. E vamos deixar do executivo também? Vamos. É o @, do nosso clube Executivo Wine Club. Então, se você ainda não nos segue nas redes sociais, nós também estamos no TikTok, no YouTube, no YouTube e no Spotify com os episódios semanais e no TikTok e no Instagram com os cortes diários. Aguardo você lá e até a próxima, vírgula.